Olá, meus irmãos, graça e paz. Aqui quem vos fala, vosso irmão em Cristo, presbítero Gregório, trazendo mais um pedacinho do Maná dos Céus. Amados diletos irmãos, nós estamos estudando o livro de Atos do Apóstolo. Hoje eu quero analisar o capítulo 15. O capítulo 15, ele é meio extenso. Ele contém 41 versículos, então eu vou dividir em duas partes. Vou tentar analisar até o versículo 21 hoje e amanhã eu procurarei encerrar. Vamos ler a palavra de Deus. Estudo da palavra, amados, geralmente nós temos que ler. O estudo não é pregação. Estudo, é ministração da maneira como a palavra é escrita. Então ela está escrita assim: então alguns que tinham descido da Judéia ensinavam aos irmãos: se não vos circuncidades segundo o ritual de Moisés, não podeis ser salvos. Tendo Paulo e Barnabé contenda e não pequena discussão com eles, os irmãos resolveram que Paulo e Barnabé e mais algum dentre eles subisse a Jerusalém aos apóstolos e anciões por causa desta questão. Eles, pois, sendo acompanhados pela igreja por um trecho do caminho, passava pela Fenícia e por Samaria, contando a conversão dos gentios, e dava grande alegria a todos os irmãos. E quando chegaram a Jerusalém, foram recebidos pela igreja e pelos apóstolos e anciões, e relataram tudo quanto Deus fizera por meio deles. Mas alguns da seita dos fariseus, que tinham se convertido, levantaram-se dizendo que era necessário circuncidar e mandar-lhe observar a lei de Moisés. Congregaram-se, pois, os apóstolos e anciões para considerar este assunto, e havendo grande discussão, levantou-se Pedro e disse-lhe: irmãos, bem sabeis que já há muito tempo Deus me elegeu entre vós, para que os gentios ouvissem da minha boca a palavra do Evangelho e cresce. Deus, que conhece os corações, testemunhou a favor deles, dando-lhe o Espírito Santo, assim como a nós, e não fez distinção algum entre eles, e nós purificando seus corações pela fé. Agora, pois, por que tentais a Deus, pondo sobre a servidão dos discípulos um jugo que nem nossos pais, nem nós podemos suportar? Mas cremos que somos salvos pela graça do Senhor Jesus, do mesmo modo que eles também. Então toda a multidão se calou e escutava a Barnabé e a Paulo, que contava quantos sinais e prodígios Deus havia feito por meio deles entre os gentios. Depois que se calaram, Tiago tomou a palavra e disse: irmãos, ouvi-me. Simão relatou como primeiramente Deus visitou os gentios para tornar dentre ele um povo para seu nome, e com isto concorda as palavras do profeta, como está escrito: depois disto voltarei e reedificarei o tabernáculo de Davi, que foi caído, e reedificarei sua ruína, e tornarei a levantá-lo, para que o resto dos homens busque o Senhor, sim, todos os gentios sobre os quais é invocado o meu nome. Diz o Senhor que fez estas coisas, que são conhecidos desde a antiguidade. Por isso julgo não se deve perturbar aquele que dentre os gentios se converter a Deus, mas escrever-lhe que se abstenha da contaminação dos ídolos, da prostituição e do que é sufocado e do sangue. Porque Moisés, desde o tempo antigo, tem em cada cidade homens que pregue a cada sábado é lido nas sinagogas. Muito bem, amados, eu li até o versículo 21. Vamos, então, analisar esta mensagem de hoje. Nós vemos que a mensagem conta-nos que chega em Antioquia da Síria
homens que vieram da Judéia. A Bíblia diz, havendo chegado a Antioquia da Síria, de onde havia saído para a sua missão, Paulo e Barnabé aproveitaram longas oportunidades para reunir crentes a fim de contar-lhe quão grande coisa Deus fizera por meio deles e por eles, e como Deus estava operando no meio dos gentios para que eles viessem se fortalecer na fé. A igreja de Antioquia era grande, a igreja era próspera, era um centro de atividade missionária, era uma das mais importantes entre os grupos de cristãos. Sua congregação era composta de pessoas de diferente classe, tanto de judeus como de gentios. Enquanto os apóstolos se reuniam ao ministro e os membros leigos em Antioquia, no fervoroso esforço para ganhar novas almas para Cristo, alguns crentes judeus vindo da Judéia, da seita dos fariseus, conseguiram introduzir uma questão que em breve levantou uma grande controvérsia na igreja, produzindo assim divisão, dúvida, produzindo questão nos crentes gentílicos, trazendo dúvida aos corações dos crentes de origem gentílica que havia se convertido ao Senhor Jesus. Com grande segurança, esses mestres que era da ordem dos fariseus, que vinha de Judéia, afirmava que para ser salvo era preciso ser circuncidado e observar toda a lei cerimonial. Paulo e Barnabé enfrentaram com prontidão essa falsa doutrina e se opusera que não fosse introduzido esse assunto aos gentios. Por outro lado, muitos crentes judeus de Antioquia favorecia a posição dos irmãos vindo da Judéia. Os conservos judeus não era geralmente inclinado a mudar tão rapidamente quanto a providência de Deus. Então, mesmo já estando seguindo o caminho, esses judeus ainda continuavam presos às tradições. Então, do resultado do trabalho dos apóstolos entre os gentios, ficou evidente que os novo convertidos entre este último povo excederia muito os conservos judeus em número. Os judeus temiam que se a restrição e a cerimônia de sua lei não fosse tornada obrigatório aos gentios como condição para se tornar membro da igreja, os ensinos judaicos ou a peculiaridade nacional dos judeus, que até então os tinha mantido como um povo distinto de todos os outros povos, desapareceria para sempre, desapareceriam finalmente dentre os que recebiam a mensagem do Evangelho. Os judeus se mantido sempre orgulhoso de seus cerimonial, de sua instituição, sendo considerado povo santo, povo escolhido por Deus. Muito dos que se havia convertido à fé de Cristo ainda sentia que, uma vez que Deus havia claramente esboçado a forma hebreia de adoração, era pouco provável que ele tivesse autorizado uma mudança em qualquer de suas especificações. Esses judeus insistiam
que se as leis cerimonial judaica deveria ser incorporada aos ritos da igreja cristã, ou seja, que a adoração, o ensino, a tradição, a circuncisão deveria ser colocado como dogma, como um ritual na religião cristã. Eram judeus que vinham trazendo uma mensagem para trazer discordância. Então, era necessário discernir que todas as ofertas sacrificais não tinha senão prefigurado a morte do Filho de Deus, em que o tipo entrou o antitipo depois do que os ritos e a cerimônia da dispensação mosaica não mais deveria perdurar. Antes de sua conversão, Paulo se havia considerado irrepreensível. Ele diz, segundo a justiça que há na lei, Filipenses 3, verso 6. Mas depois da sua mudança de coração, ele havia alcançado uma clara concepção da missão do Salvador como Redentor da raça todas, ou seja, de todo o ser humano, não somente dos judeus. Mas Deus queria salvar judeus e gentios. Apóstolo Paulo aprender a diferença entre uma fé viva e uma fé simplesmente cheio de rituais, de formalismo que era morto. À luz do Evangelho, os antigos rituais, as antigas cerimônias confiado a Israel havia ganho uma nova e mais profunda significação. Aquele que havia prefigurado tinha se cumprido e os que estavam vivendo sobre a dispensação do Evangelho tinha ficado livre de toda a sua observância. É imutável lei de Deus dos 10 mandamentos. Entretanto, Paulo ainda guardava no espírito, bem como na letra, na igreja de Antioquia, a consideração do assunto da circuncisão deu um resultado que trouxe muita discussão, muito litígio, muita divisão. Os líderes, que eram Barnabé e Paulo, não conseguiu apaziguar o ânimo, pois os judeus, vindo da Judéia, queriam impor aos irmãos que ele viesse ser circuncidado para que pudesse ser salvo. Afinal, os membros da igreja, temendo que o resultado de contínua discussão fosse uma divisão entre eles, então eles decidiram enviar a Jerusalém Paulo e Barnabé, juntamente com alguns homens de responsabilidade na igreja, a fim de expor as questões perante os apóstolos e anciãos. Então foi necessário criar um grupo de obreiros que fosse ter uma reunião ministerial com os apóstolos que estavam em Jerusalém, com os anciões que estavam em Jerusalém, pois esses enviados da igreja iriam expor a questão diante dos apóstolos, para que os apóstolos decidissem o que se deveria fazer agora na recém-igreja criada na Antioquia. Então ali deveria eles encontrar-se com, ou transformando-se em próprio representante da igreja da Antioquia, seria como delegados. Ele teria que se encontrar agora com os representantes principal em Jerusalém, com a igreja e com o que tinha ido a Jerusalém para assistir às próximas festas. Enquanto isso tudo, a discussão devia cessar até que fosse pronunciado a decisão do Concílio Geral.
Então essa reunião seria como se fosse uma reunião do ministério. Não seria simplesmente uma reunião ministerial, mas seria uma reunião dos ministérios. Essa decisão devia ser então uma decisão que se tornaria universal. Aquilo que fosse decidido pelos apóstolos deveria ser aceito pelas várias igrejas em todo o país. Em caminho para Jerusalém, os apóstolos visitaram os crentes da cidade por onde passava e encorajavam-nos, relatando sua experiência na obra de Deus e na conversão dos gentios. Em Jerusalém, a delegação enviada de Antioquia, ou seja, os representantes da Antioquia, os delegados que estavam representando a igreja da Antioquia, se encontraram com os irmãos das várias igrejas que se havia congregado para a reunião geral, que eu já vos disse seria a reunião dos ministérios, seria a reunião geral, seria uma reunião do ministério dos ministérios. E este relatar o sucesso de seu ministério entre os gentios, que os gentios havia sido alcançado mediante a salvação. Deram-lhe então um claro esboço da confusão que se resultara, porque certos fariseus convertidos tinham ido a Antioquia, declarando que para serem salvos, os novos convertidos gentios precisavam ser circuncidados e deveriam guardar a lei de Moisés. Essa questão foi apresentada diante dos apóstolos, diante do ministério, debatido na Assembleia Geral. Em íntima relação com o assunto da circuncisão, estavam vários outros que demandava cuidadoso estudo. Um deles era quanto à atitude a ser tomada com respeito à carne, a sacrifício, a ídolo. Muito dos gentios convertidos estava vivendo entre pessoas ignorantes, entre pessoas supersticiosas, que fazia frequente sacrifício e oferta a ídolo. O sacerdote desse culto pagão, ele havia feito na sua reunião, ou seja, no seu sacrifício, como se fosse transformado esse sacrifício em mercadoria, e exatamente com oferta a eles trazido, e os judeus temiam que os gentios, que eram novo convertido, pudessem levar o descrédito ao cristianismo, comparando aquilo que tinha sido sacrificado aos ídolos, sancionando assim que certas medidas, que certos costumes acerca da idolatria deveriam ser mudados. Além disso, os gentios estavam acostumados a comer a carne de animais estrangulada, ao passo que os judeus tinham sido devidamente instruídos de que quando os animais fossem mortos para ser transformado em alimento, se tomasse particular cuidado para que o sangue fosse derramado do corpo, e não ser assim a carne. Se não fosse dessa maneira, a carne não poderia ser considerada saudável. Deus havia dado essa ordenança, amados, para os judeus, para que eles mantivessem assim uma vida saudável, sem contaminar-se com alimento que poderia trazer enfermidade. Mas agora nós vemos que esse debate em Jerusalém, alguns diziam, não, eles têm que ser circuncidados, eles têm que obedecer à lei, eles têm que seguir as leis. Se não se for circuncidado, se não seguir as leis, eles não serão considerados cristãos. Então o apóstolo Pedro toma a palavra e ele lembra
o que havia acontecido na casa de Cornélio, quando Deus havia chamado ele para ministrar da casa de Cornélio, e como toda a congregação que estava na casa de Cornélio havia se convertido, aceitando a Jesus, e antes mesmo que eles descessem a água baptismais, ele já havia sido batizado com o Espírito Santo. Quando o apóstolo Pedro acaba de falar, Tiago toma a palavra, pois parece ser Tiago o maior representante da igreja de Jerusalém. Ele toma a palavra e diz: irmãos, por que estaremos nós colocando carga sobre nossos irmãos? Vamos parar com essas coisas, com esses debates que não nos levará a nada. Vamos simplesmente dizer para eles ficarem livres da prostituição, que eles fiquem livres da contaminação com sangue e também com qualquer sacrifício ao ídolo, e vamos estender as mãos para eles, para que eles possam viver uma vida genuinamente cristã. Por que colocar carga aos nossos irmãos, se os nossos próprios pais não puderam carregar esta carga? Se nem nós mesmos somos cumpridores da lei, conseguimos carregar tal grande fardo, por que vamos colocar fardo aos nossos irmãos novo convertido? Deixe que eles prossigam a fé, louvando, exaltando a Jesus, e que eles sejam abençoados, que eles fiquem simplesmente livres para adorar, que nós fomos chamados para ser livres, a nossa liberdade está em Cristo Jesus. Foi isso que Tiago disse, amados. Então, cessou-se a discussão. Nós vamos ver na continuação desse estudo que a bênção, mediante as bênçãos do apóstolo Paulo e Barnabé, retorna, levando as boas novas para os irmãos de Antioquia. Este, amado, é mais um pedacinho do maná dos céus que eu trago nesse dia de hoje. Que o Senhor ilumine a vossa mente e vos conceda a paz. Amanhã, amados, se for da vontade do Senhor, eu estarei encerrando o capítulo 15. Eterno e soberano Deus, Deus de misericórdia, de benignidade, te dou graças, Senhor, por estas palavras que tu me deste nesse dia de hoje. Que estas palavras, Senhor, possa encontrar guarida na alma, no espírito, no coração, na mente de cada ouvinte do pedacinho do maná dos céus. Restaura, Senhor, aquilo que é necessário restaurar. Elimine, Senhor, da nossa vida aquilo que tem nos impedido de aproximar de Ti. Nos dê, Senhor, discernimento, nos dê, Senhor, sabedoria, nos dê, Senhor, capacidade para que possamos vencer os obstáculos, que sejamos agraciados, Senhor, com os dons espirituais, pois vivemos num mundo onde necessitamos, Senhor, de discernimento, de avivamento, necessitamos de cura, de libertação, necessitamos ter vida no altar. Por isso eu oro e peço, Pai, em nome do Senhor Jesus, seja conosco. Amém e amém. Que Deus vos abençoe, amados. Fique na paz do Senhor Jesus.